Você acha que um vírus poderoso é aquele que invade sua máquina, que sequestra seus dados, que te vigia pela webcam ou até escuta sua voz? Fique sabendo que existiu um vírus que invadiu uma usina nuclear e causou uma grande destruição. Hoje iremos falar sobre o caso Stuxnet. Então se você curte esses vídeos aqui de tecnologia, não esqueça de deixar o like aí embaixo, se inscrever se você for novo por aqui e antes de começar, vamos dar uma palavrinha do nosso patrocinador que tem tudo a ver com o tema do vídeo. Pessoal, esse vídeo está sendo patrocinado pela Kaspersky. Vocês sabem que deixar os seus dispositivos sem segurança é ficar na corda bamba de ter os seus dados hackeados e de sofrer um possível ataque de vírus e muito mais, né? Pensando aqui, eu vim recomendar para vocês o antivírus deles. Eles têm um serviço de VPN, tem um serviço de SafeKits para você poder cuidar da segurança digital do seu filho, tem o Password Manager para você poder armazenar suas senhas, mas esses três são produtos separados. Porém, assinando o antivírus deles, você leva além do próprio antivírus, o VPN, o SafeKits e o Password Manager, tudo junto num pacote por um precinho muito bom. E atenção, se vocês usarem meu link da descrição, vocês vão ganhar 50% de desconto, e se usar meu cupom STACKS, na hora de finalizar a compra, vocês vão ganhar mais 30%. Então corre lá, a Kaspersky é uma empresa renomada no quesito de segurança digital, eles são super confiáveis e vai te ajudar muito a proteger seus dispositivos. O link tá na descrição e vamos ao assunto do nosso vídeo. Para explicar a origem do Stuxnet, precisamos voltar ao governo do ex-presidente dos Estados Unidos, o Richard Nixon. Durante seu governo, que foi de 69 até 74, Richard deu de presente um reator nuclear para o Irã como uma forma de demonstrar uma amizade pacífica com o país. Na época, os Estados Unidos apoiava a união entre o Paquistão e o Irã para que juntos construíssem uma usina nuclear para fins pacíficos. Aquela união traria efeitos positivos para ambos os países, já que o Irã, em essência, era ingênuo dentro do ramo nuclear. No entanto, o que os Estados Unidos não havia percebido era que o movimento de recursos ilícitos passou a ocorrer. O Irã fez acordo com novos países e aquilo duraria anos, até que no ano de 1998, uma grande bomba atômica nuclear foi testada pelo Paquistão. E claro, muitos países notaram aquilo e sem dúvida podemos incluir os Estados Unidos nisso. Em resposta, o governo iniciou uma investigação conduzida pela CIA, que possuía o objetivo de se infiltrar no Paquistão e descobrir exatamente o que eles estavam planejando. A primeira descoberta da CIA foi de que o homem por trás do resultado da bomba havia sido o físico-chefe Abdul Qadir Khan. Foi um tempo relativamente longo até a CIA conseguir se infiltrar e manipular os responsáveis por oferecerem recursos ao Abdul. Durante as investigações, eles descobriram que o Abdul estava envolvido em acordos comerciais que envolvia a Coreia do Norte, a Líbia e o Irã, e que estava também tentando vender equipamentos para que o enriquecimento de urânio fosse possível. No início de 1999, o Irã deu início a um projeto nuclear ilícito, onde o país passou a comprar projetos para construção de enriquecimento de urânio e de materiais nucleares. Enquanto isso acontecia, a CIA, em união à inteligência do Reino Unido, descobriram que recursos nucleares estavam sendo transportados para a Líbia. O carregamento foi interceptado ainda nos Emirados Árabes Unidos e assim os Estados Unidos tornaram o jogo da Líbia público. Como resultado, eles precisaram esclarecer o que estavam fazendo e desistir do projeto porque era ilícito. Mais tarde, no ano de 2004, a Agência Internacional de Energia Atômica das Nações Unidas catalogou todos os materiais que a Líbia possuía e depois a CIA enviou todos esses materiais confiscados para o Laboratório Nacional de Oak Ridge, no Tennessee. Os materiais nada mais eram do que tubos com cerca de 25 centímetros de largura, com 2,5 metros de altura e feitos de metal duro. O trabalho desses tubos, que trabalham como centrífugas, é separar os isótopos de urânio, fazendo com que o urânio se torne útil para projetos. A CIA logo percebeu que aquelas centrífugas eram as mesmas que haviam sido vendidas para o Irã em 99. Isso significava então que a CIA poderia estudar essas centrífugas e saber exatamente o quão longe o projeto do Irã poderia ir. Mas enquanto o estudo estava sendo feito, o Irã ainda continuava com seu projeto de enriquecimento nuclear ativo. A CIA e outras agências de inteligência sabiam de tudo, menos onde as instalações nucleares do Irã estavam atuando. Graças às investigações, foi descoberto que em meados do ano 2000, um terreno na pequena vila de Natanz passou a ser usado para manter um complexo de enriquecimento ilícito de urânio. Mais tarde, em agosto de 2002, o programa veio a público. Em resposta, a Agência Internacional de Energia Atômica conseguiu instalar as instalações em fevereiro de 2003 e eles catalogaram tudo o que o Irã estava fazendo. Quando os países ocidentais descobriram que o Irã estava muito mais avançado do que eles imaginavam, eles pressionaram para que o programa fosse parado até que todos pudessem analisar tudo. No entanto, em 2005, Mahmoud foi eleito presidente
presidente do Irã, e assim o Irã passou de cooperar e avançou ainda mais com o projeto. Para controlar a comoção pública, o presidente atuou com maestria ao convidar a imprensa para visitar as instalações, onde a mostrou como um programa nuclear civil e não uma arma de guerra. Na época, o presidente George Bush ficou no mínimo irritado com aquela situação e decidiu que agiria de uma forma ou de outra. O primeiro plano proposto era algum tipo de sabotagem secreta para poder atrasar o projeto até que as negociações diplomáticas fossem feitas. Assim, a CIA, a Agência de Segurança Nacional e o Laboratório Nacional do Tennessee passaram a trabalhar em uma solução. Para quem não sabe, esse laboratório do Tennessee é o mesmo que hospeda a unidade de inteligência nuclear que foi responsável pelo projeto Manhattan, que é aquele que criou as bombas da Segunda Guerra. Ou seja, o negócio ali era sério. Daquele modo, os especialistas do laboratório começaram a não medir esforços para encontrar alguma forma de causar grandes danos às centrífugas do complexo, mas de maneira totalmente sutil. Enquanto aquilo acontecia, em setembro de 2005, o Irã teve a audácia de anunciar que estavam avançando no enriquecimento e em fevereiro de 2006, eles anunciaram que o primeiro lote de gás hexafluoreto de urânio seria preparado. Aquela notícia incomodou e os americanos não queriam deixar o projeto avançar. Durante os 10 primeiros dias de teste, as centrífugas trabalharam tranquilamente e era um avanço notável para o Irã e o governo estava feliz demais com aquilo. Contudo, em algum momento dos próximos dias, as centrífugas começaram a agir de maneira descontrolada, simplesmente arruinando o projeto. Quando foram descobrir o que estava acontecendo, eles perceberam que o fornecimento de energia estava acontecendo de forma ininterrupta, ou seja, sobrecarregando as centrífugas. Com aquele acontecimento ficou claro que alguém estava tentando sabotar e, além do mais, eles perceberam que alguns equipamentos vieram com defeitos. De qualquer forma, os danos estavam feitos e 2006 foi um ano totalmente parado para o projeto. Até que em janeiro de 2007, o Irã anunciou novamente que estavam voltando com a fase de enriquecimento do primeiro lote. Naquela altura, Israel, que vinha acompanhando e ajudando no trabalho dos Estados Unidos, pediu permissão para bombardear o complexo. Bom, aquela não seria a primeira vez que Israel bombardearia uma usina no Irã, mas os Estados Unidos pediu paciência, pois eles estavam trabalhando em uma solução muito mais sutil. E para surpresa de Israel, aquela solução tinha um codinome um tanto quanto exótico, que era o Olympic Games. Ele inicialmente causou estranheza, mas ele prometia acabar com o problema. Embora os Estados Unidos tenha acalmado Israel, o país ainda não sabia se o plano seria efetivo, afinal eles não tinham muitos detalhes. Assim, os norte-americanos compartilharam com Israel que o plano não era um ataque físico, mas sim um ataque digital. Exato, eles estavam desenvolvendo um super vírus. Mas antes de iniciarem o plano, uma réplica das instalações de Natanz foi construída no Laboratório Nacional do Tennessee. Lá, eles puderam estudar mais sobre os danos que o vírus causaria nas centrífugas do Irã. Quando a primeira versão do Olympic Games foi criada, ela era capaz de se infiltrar nos sistemas da usina e apenas fechar as válvulas de saída das centrífugas. Aquilo não permitiria que o gás que bombeia as centrífugas e enriquece o urânio saísse, fazendo com que passasse a danificá-las. Quando aquilo foi feito nos testes, a réplica das centrífugas simplesmente se quebrou em pedaços. Daquele modo, um representante da Agência Nacional de Segurança juntou os restos da centrífuga, colocou numa caixa e levou até Washington para mostrar para o George Bush aquela capacidade da arma virtual que eles tinham criado. Bom, o Bush ficou muito satisfeito e deu autorização para que o plano iniciasse. Durante o ano de 2007, o Olympic Games foi ainda mais aperfeiçoado para que ele trabalhasse de forma sutil. Como resultado, ele quebrou o padrão visto por vírus de computadores, que geralmente são feitos por uma ou duas linguagens de programação. Nesse caso, a Olympic Games tinha 4 linguagens de programação e 20 vezes mais a quantidade de linhas do que o habitual. O vírus também levava um certificado de segurança falso, com que faria com que os computadores não identificassem que era uma ameaça, e também ele foi programado para que atuasse próximo às eleições dos Estados Unidos. Mas o primeiro grande problema apareceu quando eles descobriram que os computadores da usina no Irã não estavam conectados à internet, ou seja, o próximo plano a ser bolado foi digno de um filme. Os especialistas decidiram pôr o Olympic Games em vários pendrives e espalhar na mão de vários espiões dentro do próprio complexo de Natanz, mas aquele plano se provou logo impossível de acontecer naquele momento. O plano
B seria listar os funcionários do complexo que possuíam uma má defesa em seus equipamentos pessoais, como notebooks, e infectá-los pela internet quando estiverem de férias em casa. O resultado surgiu depois de alguns dias, quando o laptop de um engenheiro químico que foi infectado com Epic Games se conectou à rede do complexo. Assim, o vírus foi liberado e após algumas semanas, ele já tinha mapeado todo o complexo e finalmente começou a agir. Inicialmente, as centrífugas começaram a agir de maneira muito estranha, causando grandes estragos. No entanto, aquele ataque causou apenas 30% de dano e os resultados, foram abaixo do esperado. Mas mesmo assim, o vírus permaneceu rodando até dia 11 de janeiro de 2009, quando pararam para fazer alguns aperfeiçoamentos. Naquele mês, o Barack Obama assumiu a presidência e ele precisava assinar novamente o plano para que fosse autorizado a entrar em ação mais uma vez e assim ele fez. Os especialistas do laboratório fizeram um tremendo upgrade do vírus. Eles descobriram uma forma de causar uma ressonância harmônica através do aumento de giro das centrífugas que seria capaz de danificá-las ainda mais. No entanto, o vírus não estava entrando nos computadores certos e não infectava as máquinas o suficiente. Para resolver aquilo, a central de inteligência de Israel, que estava trabalhando com os Estados Unidos, resolveu colocar um worm no vírus. Worm é uma função no malware que se replica rapidamente com o intuito de espalhar o vírus para o máximo de computadores possíveis através de rede ou até mesmo por unidades USB. Para conseguirem chegar até a rede novamente, vários dispositivos tipo pendrives foram infectados antes de serem enviados por espiões para o complexo do Irã, e quando esses dispositivos foram instalados nos computadores, o vírus se espalhou pela rede. Mas naquele instante, quando novamente o plano começou a surtir efeito, algo inesperado aconteceu. O vírus rapidamente ficou fora de controle e passou a infectar todos os sistemas do Irã e de mais de 100 países no mundo inteiro. Quando Barack Obama e o vice, o Joe Biden, foram alertados do problema, eles ficaram meio tensos, mas permitiram que o ataque fosse realizado. Durante a semana seguinte, o vírus começou a atuar e as rotações das centrífugas subiam para 80 mil por minuto, o que fazia elas quase pularem, mas isso durava 15 minutos e depois voltava ao normal. Embora aquilo fosse um processo lento, de pouco em pouco as centrífugas iam se deteriorando até que elas começaram a partir no meio. Os técnicos na hora começaram a tentar desligar os computadores, mas o próprio vírus impedia isso e, aliás, ele ainda aumentava a frequência, fazendo com que os danos fossem muito maiores. Aquilo causou praticamente um desperdício total do gás que eles tinham e as centrífugas que não se despedaçaram não funcionavam mais. O plano deu certo e deixou os engenheiros e cientistas de Natanz preocupados, pois no painel as centrífugas não mostravam erro algum. Em pouco tempo, cerca de 1000 centrífugas foram danificadas e consideradas inutilizáveis. Com aquele problemão em mãos, o especialista Sergei Ulassen foi contatado pelo Irã para investigar e depois de um tempo, ele disse estar diante de algo que nunca viu antes. Sergei então compartilhou suas descobertas com Eugene Kaspersky, o fundador da Kaspersky Lab. O Sergei descobriu a presença do vírus, mas ele viu que era totalmente fora do habitual. Eles perceberam que cada linha do código tinha o intuito de realizar um ataque e ele tinha 4 Zero Days. O termo Zero Days é quando existe uma vulnerabilidade em algum software que é desconhecido pelo desenvolvedor, e eles tinham 4 delas para poder atacar. Isso era muito preocupante para o Irã, mas eles sabiam que um vírus sofisticado desse era de nível militar e muito provavelmente dos Estados Unidos. Ao analisarem as linhas do código do vírus, eles encontraram 2 palavras, Stub e XNet, que unidas se tornaram o nome da ameaça cibernética mais sofisticada que já haviam visto, o Stuxnet. Quando o Irã descobriu sobre o relatório do vírus, o presidente do Irã, o Mahmoud, disse em uma coletiva de imprensa que eles conseguiram criar problemas para um número limitado de nossas centrífugas com o software que instalaram em nossas peças eletrônicas. Eles fizeram uma coisa ruim. Felizmente, nossos especialistas descobriram isso e hoje não são mais capazes de reproduzir o ataque. O ataque havia sido controlado, mas os resultados se mostrariam ainda mais obscuros e nada sutis. Depois que descobriram o ataque, o Irã especulou que os Estados Unidos e Israel poderiam estar envolvidos. Mas mesmo assim, eles consertaram os danos feitos pelo malware e continuaram com o enriquecimento de urânio. Foi então naquele período que alguns assassinatos começaram a acontecer. Primeiro, 2 carros-bomba em diferentes áreas do país causaram a morte de um físico quântico que trabalhava na usina e deixou gravemente ferido um funcionário importante do Ministério da Defesa do Irã. Pouco tempo depois, outro carro-bomba matou um cientista nuclear que também era envolvido
envolvido com o projeto. 2 anos depois, o diretor da instalação de enriquecimento de Natanz foi morto em uma explosão sob circunstâncias suspeitas. Naquela época, Barack Obama e o vice-presidente Joe Biden permaneceram tensos com a notoriedade que o vírus recebeu quando foi descoberto. Afinal, o plano era que aquilo jamais fosse descoberto e até mesmo culpar os especialistas de Israel por ter colocado aquele worm ali que deixou a parada nada sutil. De qualquer forma, ainda hoje os Estados Unidos nega qualquer tipo de envolvimento com esse caso, mas de qualquer forma existem relatórios que confirmam que os presidentes dos Estados Unidos autorizaram aquele ataque. Quando o próprio Obama foi questionado sobre o Stuxnet, ele respondeu: "Em primeiro lugar, não vou comentar os detalhes do que deveria ser um assunto secreto, e por isso que, desde que estou no cargo, minha atitude tem sido de tolerância zero para esse tipo de vazamento e especulações. Agora temos mecanismos onde, se pudermos identificar as pessoas que vazaram, elas sofrerão as consequências. São atos criminosos quando divulgam informações como essas. Conduziremos investigações minuciosas como fizemos no passado." No ano de 2015, os Estados Unidos anunciou um acordo com o Irã, onde permitiu que o país desenvolvesse energia nuclear, mas não armas nucleares. O acordo, porém, não foi muito bem visto pelo Irã, que sempre havia deixado claro que o programa de Natanz era um programa nuclear civil e não de guerra. Infelizmente, se o ataque virtual não tivesse acontecido, haviam chances reais de bombardeios na região. O último pensamento que podemos ter é: e se o Irã realmente estivesse construindo armas nucleares? E se aquilo tudo tivesse sido bombardeado? Teria os Estados Unidos e Israel feito essa movimentação para poder garantir a paz ou para poder garantir a sua soberania? Depois do acordo, o Irã parece ter aumentado significativamente a sua verba em segurança digital. No fim das contas, os Estados Unidos mostrou que eles têm capacidade de fazer uma arma virtual que é tão poderosa quanto uma bomba nuclear. Você quer se tornar um programador, tendo 4 cursos com várias videoaulas, ensinando desde o básico até o avançado de HTML, PHP, CSS, JavaScript e muito mais, aprendendo a criar sites e até o sistema do iFood por um preço baratinho, com um valor único para ter acesso para sempre às videoaulas, com suporte certificado e podendo pegar seu dinheiro de volta em até 30 dias? Conheça o curso Full Stack da Dunkcode, o link tá na descrição.